livro do Missionários da Luz, para a gente poder dar início ao nosso estudo. Nós vamos fazer a leitura do exórdio para a ambientação. Antes disso, a mensagem proposta pela Adriana é da nossa agenda, da data de 21 de outubro. Então, essa mensagem é de Emmanuel e é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 163. A mensagem nos diz: seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Então, o exórdio de hoje vai ser desse livro, Caminho, Verdade e Vida, porém o capítulo 53. Então, convido a Adriana para poder fazer o exórdio. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Capítulo 53 está na página 121. Paz. Traz o seguinte epígrafe. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos, na palavra, qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei, com bastante paz, é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, harmonizado pelo exórdio ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Mestre Jesus, mentores espirituais aqui presentes, agradecemos por mais uma oportunidade neste encontro e que a luz de nosso Pai ilumine as palavras que serão aqui pronunciadas e que o conhecimento penetre em nosso coração, em nossa alma,
nos preparando para continuarmos a nossa missão neste plano, aprendendo os ensinamentos do Cristo e tornando esses ensinamentos a nossa prática diária do amor, da caridade. Aprendamos que o bem esteja sempre presente em nossas vidas, que saibamos interpretar as palavras do Cristo, mesmo quando os momentos tristes se apresentem, quando a falta de paz para muita gente, possamos descobrir que estes sinais devem ser encarados como uma luz para nós que buscamos a nossa perfeição e reconhecemos, segundo o ensinamento do Cristo, que mesmo nestes momentos estamos crescendo, estamos subindo nossos degraus em busca dessa perfeição, que aqui na Terra, como escola, nós temos a oportunidade de viver. Que este encontro de hoje nos traga, mais uma vez, as condições necessárias para que saibamos aproveitar cada minuto deste estudo, cada ensinamento aqui proferido, para que possamos ascender-nos espiritualmente. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, harmonizados que estamos, podemos dar início, então, ao nosso estudo, né, dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionário da Luz. Então, nós estamos no capítulo 9 do livro Missionário da Luz. Nas nossas orientações aqui, nós paramos aqui na minha página, é a página 102, é a continuação do item 9.3. Então, vamos ver se todo mundo se localiza aí. 9.4. 9.4, muito bem, Dagoberto. 3, item 9.4, joia. Então, vamos lá. Então, o parágrafo começa o seguinte: requerem a clarividência e a clareaudiência. Então, nós comentamos o que é clarividência e o que é clareaudiência. Todo mundo se encontrou aí? Ok? Então, requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. Então, o que está acontecendo, né? Então, Alexandre está dando aquela palestra para os encarnados e desencarnados, os encarnados durante o sono, e ele está falando sobre aqueles amigos que pleiteiam melhorar a mediunidade, mas ainda estão no entender incompleto, né, do que é, na verdade, mediunidade. Então, aqui, para o nosso encontro, nós queremos entender a mediunidade como essa conexão com a espiritualidade, né? Essa conexão que todos temos a capacidade de conexão. Quanto mais nós debruçamos sobre o bem-fazer, quanto mais nós debruçamos em explorar mais os ensinamentos do Cristo, né? E é importante nós lembrarmos que a doutrina espírita ela vem para nos fazer melhor entender o ensinamento do Cristo com a ajuda dos irmãos espirituais. Então, o objetivo é esse. Então, Alexandre, nessa palestra, está falando que muito de nós, muitas das vezes, nós, né, pleiteamos melhorar essa mediunidade, mas nós esquecemos de nos melhorarmos, né? Nós esquecemos de nos melhorarmos. Então, é isso que Alexandre está comentando. Então, vamos continuar, então, a ler. Marco, Oi. só uma
confirmação, né? O exórdio falou justamente disso, né? Agora que eu estou ligando, que eu pensei que tivesse parado um pouco mais à frente. Justamente falou exatamente disso, né? Isso, muito bem lembrado. Então, o capítulo 53, né? 53 pais que foi lido, né? Ele começa a falar, e muita gente inquieta, examinando o intercâmbio, né, entre os novos discípulos, né? E ele fala: tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação, né? Então, esses três elementos, trabalho, resgate e elevação. Então, muitos de nós, muitas vezes, esquecemos desses três conceitos, de trabalho, de resgate e de elevação, né? Então, tá. Então, o Alexandre está falando isso nessa sua palestra, né? Está falando isso nessa sua palestra. Então, no entanto, ele continua. No entanto, terão aprendido a ver, ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano, né? A gente comentou sobre isso. Então, aí aqui começa nosso encontro de hoje, né? Quando ele diz: terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores, né? E aí nós nos perguntamos, então, essa palestra de Alexandre, ele está falando para nós, né? E nós, né? Nesse pleito que nós temos de melhor nos conectarmos com a espiritualidade de luz, né? Será que nós teremos dominados todos os nossos impulsos inferiores para nos colocarmos rumo às regiões superiores? Né? Faz essa pergunta para a gente. E aí nós lembramos que André Luiz tem um livro chamado Sol nas Almas. Esse livro, Sol nas Almas, ele é de André Luiz, mas foi psicografado não por Chico, mas Valdo Vieira. Então, Valdo Vieira era um médico contemporâneo e amigo de Chico, e que as psicografias de André Luiz começaram por Chico, e algumas delas André Luiz repassou para Valdo. Tanto é que Valdo tem alguns livros psicografados de André Luiz. E esse livro de Valdo Vieira, chamado Sol nas Almas, ele psicografa André Luiz. O capítulo 5 desse livro chama Espiritismo e Alegria, né? Espiritismo e Alegria. Então, André Luiz nos diz que o conceito de alegria em uma perspectiva espírita, né? E ele fala várias coisas, mas uma das coisas que estão integrantes dentro do conceito de alegria em perspectiva espírita, alegria seria agir de forma permanente no domínio dos impulsos inferiores. Então, quando nós agimos permanentemente no intuito de dominar os nossos impulsos inferiores, mas veja bem que André Luiz, ele não fala que alegria é o domínio dos impulsos inferiores. André Luiz diz que alegria é agir de forma permanente no domínio dos impulsos inferiores. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós não conseguimos dominar todos os nossos impulsos inferiores, mas a alegria para o espírito é nós estarmos em constante processo de combate aos domínios dos impulsos inferiores em nós. Então, André Luiz nos diz que a alegria, na perspectiva espírita, é agir de forma permanente no domínio dos impulsos inferiores, na movimentação construtiva, na administração criteriosa daquilo que possuímos e na ternura que possamos oferecer de nós para a edificação dos semelhantes.
Então, quando nós, segundo os conselhos de André Luiz, nós nos dedicamos permanentemente no combate dos impulsos inferiores, nós nos colocamos em movimento de ascensão construtiva. Nós nos colocamos constantemente na administração criteriosa daquilo de que melhor possuímos. Porque quando nós não nos embrenhamos no domínio dos impulsos inferiores, os impulsos inferiores que nós permitimos que eles se façam presente em nós, eles nos menosprezam. Os impulsos inferiores são o que nos traz o pensamento de que nós não somos capazes, de que nós não somos merecedores de tamanha dávida, que nós não temos luz divina em nós, contrariando o que Cristo falou, que vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço muito mais, né? Então, quando nós deixamos de combater esses impulsos inferiores, nós caminhamos para esse caminho do cabisbaixismo, né? Nós ficamos cabisbaixos, de mal conosco mesmo, criando e alimentando o maior inimigo de nós, que somos nós mesmos, os pensamentos inferiores. Então, agir de forma permanente no domínio dos impulsos inferiores é nos permitirmos isso, embrenharmos na movimentação construtiva de nós mesmos, na administração criteriosa daquilo que de bom temos, que de bom possuímos, e na ternura que possamos oferecer de nós para a edificação de semelhantes. Por quê? Porque quando eu domino meus impulsos inferiores, eu passo a me amar. E quanto mais eu me amo, mas eu vejo o irmão que está do meu lado, sendo o reflexo do meu amor, né? Então, isso é dominar os nossos impulsos inferiores, para nos colocarmos no rumo das regiões superiores, conforme Alexandre está nos dizendo. Pergunto se alguém tem um comentário. O Guto levantou a mão. Pois não, Guto? Isso é muito importante, sabe? Porque os nossos impulsos inferiores, as pessoas dão muita importância, achando que ele acontece na mente, e isso nos incomoda, porque lutamos contra o nosso pensamento, o que passa na nossa mente. Mas temos que lembrar também que combater os impulsos superiores na nossa mente tem como princípio elevarmos a nossa moral. Porque quando a gente está tratando esse problema nos nossos conceitos morais, o que acontece? Esses impulsos inferiores na nossa mente vão diminuindo. Então, a gente não pode só se preocupar com o que a gente pensa. Temos que fortalecer os nossos conceitos morais para naturalmente esses pensamentos forem se afastando, não vão acontecendo. Porque se a gente ficar só preocupado com as nossas fraquezas naquele momento que a gente pensou naquele exato instante, a gente não trabalha o nosso lado moral. Era isso que eu tinha que dizer. Muito bem, Guto. Isso mesmo, né? Então, quando nós tentamos, né, exercer domínio sobre os impulsos inferiores que tendem a se manifestar em nós, porque nós ainda somos espíritos inferiores, né? Quando nós tentamos fazer esse domínio, nós nos melhoramos. E se nós nos melhoramos, nós elevamos moralmente, né? Porque moral segundo nos diz Kardec, no livro Evangelho, segundo o Espiritismo, o moral é a regra do bem proceder. A moral é isso. Definição do Evangelho segundo o Espiritismo, a regra do bem proceder. E se eu estou nesse combate das minhas imperfeições, desses meus impulsos inferiores, né, eu começo a cultivar aquilo que é de melhor em mim. E o que é de melhor em mim são as minhas regras de bem proceder, de proceder no caminho do bem, de ajudar o próximo, de amar o próximo, de fazer coisas maravilhosas para o próximo, né? Então, isso é elevação moral, né? Muito bem lembrado pelo Guto.
Pergunto se alguém tem mais algum comentário para fazer sobre isso. Lembro de conclamamos a todos a participação do nosso estudo, porque o estudo aqui é uma conversa. Os irmãos espirituais nos solicitam para sempre estar lembrando isso. Cada casa que participa do nosso encontro é um pontinho de luz, e cada irmão que está aí fica recebendo input da espiritualidade, através de dúvida, através de comentário, mas é necessário que externem esses comentários para que a luz fique maior. Pois não, Adriana? Esqueci o nome dele agora. Ele é um psicólogo, muito estudado, como é o nome dele? Psiquiatra, tem vários livros. Esse nome fugiu. Mas ele faz um exercício, esse que você ia falar agora. Pais brilhantes, filhos fascinantes, pais brilhantes. Augusto Cury. Augusto Cury. Obrigada. Ele fala que a gente pensa o tempo inteiro, que é difícil a gente fazer esse controle do pensamento. Mas ele faz um exercício que, quando o pensamento vier, se for um pensamento ruim, a gente não pensar no pensamento, desculpa o pleonasmo, mas não pensar no pensamento, é fazer o que Marco sempre fala, aquela substituição, porque o pensamento vai vir. A gente não tem esse controle, pelo menos a maioria das pessoas não tem esse controle, principalmente se a gente está num momento de desequilíbrio, um momento difícil da vida. Então, vem aquele pensamento repetidas vezes, né? E você deixa ele lá quietinho. Aí você faz a substituição, até chegar o momento que ele não vai mais vir, porque você substituiu. Agora, na hora que o pensamento vem, um pensamento inferior, e você dá atenção àquele pensamento, aí aquele pensamento inferior vai puxar outro pensamento, e assim vai, encadeando várias coisas. Então, você deixa ele lá quietinho, ok, você chegou aqui, ok, e você faz uma substituição. É um exercício que ele passa em vários livros que ele tem, Marco Polo, né, contando a história de Jesus, e ele dá essas dicas. Eu achei bem interessante, eu tenho aplicado e tenho conseguido. No início foi bem difícil, mas depois, agora eu já consigo fazer essa substituição, né? Era isso que eu queria falar. No início é difícil. No início é muito difícil. Mas depois começa a virar prática, né? E eu estava numa palestra de um psicólogo, uma vez no hospital onde nós trabalhamos, o Dagoberto provavelmente poderia até estar presente nessa palestra, porque era da época dele também. E eu lembro que esse psicólogo dando uma palestra lá, ele falou dessa substituição, né, da substituição do pensamento, e ele até falou de uma regra chamada regra da pulseira. E essa regra da pulseira, o que é? Uma gominha, essas gominhas de elástico, né, de dinheiro, que antigamente, né, colocava, né, coloca essa gominha num pulso e você faz um compromisso de manhã. Quando vier esse pensamento que eu não quero ter, eu vou substituir, por exemplo, por esse poema. E quando vier o pensamento, você vai, pega a gominha e troca de pulso. E vai substituindo. A Xuxinha, né? A Xuxinha. Pega a Xuxinha e troca de pulso. Isso, a gominha é a Xuxinha. Para mulher, a Xuxinha, né? Para homem, a gominha. Aí você vai e faz essa troca. Mas é interessante que é uma coisa simples, tão banal, né? Mas porque o fato de você desencadear os neurônios, a coordenação para você tirar essa Xuxinha de um lado, você já está mudando o cérebro, né? Fazendo novas conexões cerebrais, e nesse momento você fazendo essa conexão de novo, né, mudando. Quando você está mudando, você fazer recitar aquele poema, pensando naquela letra da música, substituição. Pois não, Dago? Pois é, Marcos, você faz me lembrar uma coisa, que isso é uma técnica usada muito na terapia cognitivo-comportamental, que é a base do ensinamento estoico. Sêneca, no livro dele, inclusive Café com Sêneca, ele fala exatamente essas coisas. Na questão não é o pensamento em si, mas é como você recebe e sabe transformar em outra coisa, você desfocar a atenção. Isso é uma técnica estoica, realmente. E é difícil, porque ser estoico hoje em dia é meio complicado. Isso aí. Ainda mais numa correria superficial, né, do mundo,
Mas é isso daí, né? Então, muito bem embasado pelo Dagoberto, né? Lembrando para a gente do estoicismo, né? E essa substituição já prevista por Sêneca, né? Já imaginada por Sêneca aí, né? Então, é possível, né? É possível. Então, fases da nossa vida, né? Algumas fases da nossa vida nós precisamos mais do que outras fases, né? Tem fases da nossa vida que nós precisamos mais desses recursos, porque nós estamos com pensamentos repetitivos, né? Por exemplo, em determinadas situações que nós passamos, seja uma situação de luto, seja uma situação de uma perda, seja uma situação de uma separação, né? Então, nós precisamos e por isso que esses nossos encontros são importantes, porque toda quarta-feira nós estamos aqui relembrando isso, né? Que existem essas possibilidades, que é normal nós passarmos por isso, e que pensadores antigos já diziam sobre isso, né? Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, vamos continuar. Continuar. Então, ele está dando aqui, Alexandre, né, várias situações que são importantes. Né? E aí ele continua falando. Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Né? Ou seja, tudo a seu tempo. É necessário um processo gradativo de evolução. Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, que são imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Ou seja, há muitas formas de interconexão com a espiritualidade, quer seja através do sonho, quer seja através da intuição, da clareaudiência, da clarividência, né? Da psicografia, da psicofonia. Então, há várias formas de intercâmbio com a espiritualidade. Mas ele diz, urge, ou seja, é urgente, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Lei do trabalho, né? Por isso que nas leis divinas, como ele falou, são leis perenes e imutáveis para o resto da vida, as leis divinas, né? Por isso que as leis divinas, que são perenes e imutáveis, traz como primeira lei a lei da adoração. O que é adoração? É nós elevarmos o pensamento a Deus. Ué, elevarmos o nosso pensamento, não é exercer mediunidade? Exercer mediunidade, né? Exercer mediunidade, quando eu elevo meu pensamento, tentando me conectar com Deus, é exercer mediunidade. Então, quanto melhor eu estiver comigo e com o próximo, melhor eu consigo fazer a primeira lei divina, de elevar meu pensamento aos céus. E a segunda lei, que é conectada à primeira lei, é a lei do trabalho. Por quê? Não adianta você tentar se conectar se você não colocar em prática o que você aprende nas escrituras, você aprende na doutrina, que é fazer o bem ao próximo. Então, trabalho é isso, é converter essa energia potencial das informações do Cristo em energia cinética do trabalho, né? Então, é isso daí. Então, nós lembramos que o capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos, então a gente lembra sempre que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro, dividido didaticamente por Kardec em 4 partes. O primeiro livro, que foi o primeiro livro lançado por Kardec, em 1857, que deu
início à doutrina espírita. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte são as chamadas de causas básicas ou causas primárias, que são questões básicas que nós devemos aprender para que nós possamos progredir a um maior entendimento do mundo espiritual. Por isso que a segunda parte do Livro dos Espíritos é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, entendendo as causas básicas, causas primárias, conseguindo compreender sobre o mundo espiritual, nós conseguimos caminhar para a parte terceira, que são as leis divinas. E nós precisamos compreender do livro terceiro das leis divinas. Primeiro é o conceito da lei divina, que está na questão 614, né? Então, na questão 614, Kardec nos diz que a lei divina é a lei de Deus, é a lei que é imutável como o próprio Deus. Nós lembramos que o conceito de divindade, a imutabilidade está dentro do conceito da divindade, né? Uma das características, os atributos da divindade. Deus é eterno, é imutável, é único, é soberanamente justo e bom, né? Então, a gente fala que na questão 614, Deus, a lei divina, ela é eterna e imutável como o próprio Deus e é o único caminho do homem para a sua felicidade, para a sua real felicidade. Então, o livro terceiro do Livro dos Espíritos começa aí, né? O capítulo 1, a lei divina, definição da lei divina. O capítulo 2, lei da adoração. E o capítulo 3, a lei do trabalho. Hoje, conforme Alexandre nos fala hoje, estimar o trabalho antes do repouso, né? E aí, no início do capítulo 3º, né, da lei do trabalho, a primeira questão é a questão 674, dentro do item necessidade do trabalho. Porque é interessante, né, a lei do trabalho é dividida em 2 itens no Livro dos Espíritos. O primeiro item, a necessidade do trabalho. E o segundo item, limite do trabalho, repouso. Então, o primeiro é a necessidade do trabalho. Nós temos um limite. E depois, o que é? A necessidade do repouso para recompor a energia gasta do trabalho, para que nós possamos, uma vez recomposta essa energia, realizar o trabalho seguinte no próximo dia. Então, a questão 674, dentro da necessidade do trabalho, Kardec pergunta para os espíritos: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade? Né? Então, Kardec faz para os espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Né? É lei divina? E aí os espíritos respondem: o trabalho, sim, é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Porque é uma necessidade nossa, porque é uma lei natural. E se nós irmos contra essa lei natural, nós estamos indo contra o processo evolutivo do próprio espírito, né? O trabalho tanto é uma lei da natureza que nós conseguimos observar na natureza. A sociedade das abelhas, a sociedade das formigas, os pássaros realizando o seu trabalho, né, na parte da manhã, pegando os materiaizinhos para construir os seus ninhos, né? Ninguém falou para ela, vai lá, não. É lei do trabalho, tem que ser ido, é divino isso. Ele tem, né, essa intuição dele pegar e construir, né? É interessante o João de Barro construindo a casa dele, né? A casinha do João de Barro. É lei do trabalho, gente. É lei do trabalho. E é interessante nós examinarmos isso nos vegetais, né? E se nós é importante nós lembrarmos, né, que os primeiros seres vivos, né, um dos primeiros seres vivos, antes de nós, foram os vegetais. Foram os vegetais, muito, muito bilhões de anos antes de nós, né? E eles trabalham, os vegetais trabalham, né? Sim, os vegetais trabalham, né? Eles realizam
durante o dia, a captura de moléculas menosprezadas, excretadas por nós, que é o dióxido de carbono, né? Nós excretamos como subprodutos o dióxido de carbono, e os vegetais, eles absorvem esse dióxido de carbono, CO2, com a matéria divina, o que Deus fornece, que é a luz solar. Então, se nós examinarmos, né, a emissão, nós já falamos sobre a importância do Sol, né, a energia radiante solar, né, que sustenta a vida no planeta. Então, os vegetais realizam esse trabalho, eles absorvem o CO2 que nós excretamos e, com a luz do Sol, ele pega esse CO2 e sintetiza moléculas orgânicas, liga um carbono com o outro e faz, por exemplo, glicose, né? Faz, por exemplo, glicose. E é isso que sustenta a vida no planeta. Então, eles trabalham muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então, Kardec pergunta, na questão 674, a necessidade de trabalho é lei da natureza? Sim, porque está presente nos mínimos detalhes, nos seres mais inferiores, até nos seres mais complexos. Então, o trabalho é lei da natureza, por isso que constitui uma necessidade. E aí, duas questões à frente, na questão 676, ainda os espíritos dizem para Kardec que sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Por quê? Quanto à sua inteligência. Porque o trabalho, ele é o estímulo para o desenvolvimento da inteligência. E aí os espíritos respondem ainda, completam. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade, né? Então, Marco, mas eu estou aposentado, e aí? Não, mas não é esse trabalho, né? É o trabalho ativo nosso, né? O que nós fazemos em conexão com a sociedade, em conexão com aqueles que nós vivemos, em conexão com a nossa família, né? Então, a nossa inter-relação com o próximo é um trabalho, né? Pode ser um trabalho construtivo, deve ser um trabalho construtivo, né? Então, é isso aí. Urge estimar o trabalho antes do repouso. Por quê? Porque nós embrenhando nesse trabalho, e lembro que o conceito de trabalho na doutrina espírita é tudo aquilo que você faz em prol do próximo. Esse é o conceito de trabalho na doutrina espírita. Tá? Pergunto se tem algum comentário a fazer com relação a isso. Não? Então, vamos continuar. Então, ele fala, Alexandre, começa a falar de coisas que são urgentes para nós. Então, começa a nos dar conselhos hoje, né, do nosso encontro. Então, ele fala, urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Urge aceitar o dever sem exigências, né? Então, todos nós temos deveres a cumprirmos. Todos nós. Seja no dever educacional aos nossos filhos, seja no dever do bem comportar com aqueles que conosco convivem, seja no dever de uma palavra amiga àqueles que nos mostram a necessidade de nos ouvir, né? Então, todos nós temos deveres durante o dia que devemos cumprir. E aí, Alexandre nos fala que, além da urgência no trabalho e no descanso como recompensa ao trabalho, urge para nós aceitarmos esse dever sem exigências. E aí nós lembramos, Meimei, né? Ela traz várias psicografias para Chico, né? E um dos livros que Meimei dita para Chico psicografar é um livro chamado Pai Nosso, né? Então, não confundir o livro Pai Nosso com o livro Pão Nosso, tá? Então, são dois livros que Chico psicografa.
Pão Nosso e o Pai Nosso. O Pão Nosso é ditado por Emmanuel e o Pai Nosso é ditado por Meimei. Nesse livro Pai Nosso, o capítulo 4 desse livro chama Alegria no Dever. Então, quando o Alexandre nos fala, urge aceitar o dever sem exigência, aceitar esse dever sem exigência é termos alegria em fazermos os pormenores do nosso dia. Alegria em fazermos os nossos pormenores, né? E aí Meimei nos diz o seguinte, nesse capítulo 4. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu. Todos lembramos que Zebedeu é o pai de João, né? Então ele estava incumbido por seu pai de fazer uma viagem a um povoado próximo. Então o Zebedeu incumbiu de fazer uma viagem a um povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte, e o moço, João, achava-se muito triste com essa incumbência do pai. O divino amigo, contudo, exortou a cumprir o dever. Ou seja, Cristo colocou no caminho para ele cumprir o dever. Seu pai precisava do serviço e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. Então, urgir em aceitar o dever sem exigência é aceitar o dever e executá-lo de forma alegre. Mas João estava triste, Cristo o exortou, o compeliu a fazer o seu dever. Ele foi, mas voltou triste. O mestre, continua Meimei, notou-lhe o semblante sombrio e, convidando ao entendimento particular, observou: João, cumpriste o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Atendeste à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim, tornou o jovem visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Jesus, entretanto, acentuou sorrindo e calmo. Então, ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. O companheiro de boa nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu, e João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer ninguém, nem pouco a nós mesmos, né? Então, quando Alexandre nos convida a ser urgente aceitar os deveres que cabem a nós sem exigências, é internalizarmos isso e realizarmos o trabalho no bem alegre. Porque nós realizando o trabalho de forma alegre, nós estamos atendendo bem ao próximo, mas principalmente a nós mesmos. Porque a alegria contagia o próximo, mas ela reverbera em nós, trazendo-nos bons fluidos, boas vibrações e bom tratamento, né? Nós somos tratados quando nós fazemos as pequenas coisas de forma alegre. Nós já sabemos, né? Se nós vamos fazer, por exemplo, alguma atividade do lar, por exemplo, um almoço. Se nós fazemos almoço entristecido, melancólico, a comida faz mal para a gente,
Não é verdade? Mas se nós realizamos aquilo com agradecimento a Deus pelo alimento que se nos faz presente, pela saúde que nós estamos ali em poder fazer aquilo, gente, gera uma coisa tão divina, né, que o alimento passa a ser bálsamo para nós e para o nosso espírito, né? Então, a necessidade de nós empregarmos isso, essa certeza de colocarmos alegria nos pormenores que nós fazemos durante o dia. Pergunto se alguém tem algum comentário a esse respeito. Não? Todos estamos alegres com as menores coisas do dia a dia? Se não estamos, vamos ficar, né? Amanhã é um compromisso nosso. Ok. Então, se ninguém tem nenhum comentário, vamos continuar. Então, as puxadas de orelha que Alexandre está nos dando, né? O que urge em nós para a lição de hoje? Estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Aparentemente pequeninas. Aparentemente para nós pequeninas, mas de grande valor para a espiritualidade, né? E aí nós trazemos um livro de Emmanuel, chamado Livro da Esperança. Emmanuel, nesse livro, no capítulo 56, ele escreve para nós o seguinte, o título: Cada servidor em sua tarefa. Cada um de nós temos a nossa tarefa a cumprir e a cumprir com alegria. E ele nos diz: em cada fase da realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor da construção do progresso físico, então a cada fase da realização do nosso aprimoramento espiritual, ou seja, do nosso melhoramento como seres espirituais, né? Como acontece no setor da construção do progresso físico, né? Por exemplo, numa casa, né? Tem uma parede que precisa ser melhorada, a gente faz um reboco melhor, passa uma demão de tinta, faz uma ornamentação melhor. E isso é assim com o nosso espírito, né? Nós olhando para dentro de nós mesmos, nossa, eu preciso me melhorar nisso, né? Eu preciso de ser menos temperamental com aquele que mora comigo, né? Com aquele que convive comigo. Eu preciso aceitar melhor as ideias que a mim chegam do próximo. Então, esse é aprimoramento espiritual. Então, em cada fase de realização dos nossos aprimoramentos espirituais, preceituam os fundamentos divinos. Seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Ou seja, a cada melhoria que nós fazemos em nós, temos forças divinas a operarem junto conosco. Continua Emmanuel. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. Contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos. Ou seja, o sol e o adubo do solo é o mesmo para todas as plantas, mas cada um tem uma sua finalidade. Tem a sua finalidade. O limoeiro dá limão, né? O pé de laranja fornece laranja. Então, cada espírito recebe do plano espiritual a mesma força que é disponível para todos, mas a cada um recolhe segundo a sua
capacidade e a sua finalidade de ser empregado no meio. E aí Emmanuel continua. Na moradia vulgar, ou seja, na casa, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso, ou seja, cada qual é importante na congregação do todo, né? Cada espírito é importante na família espiritual, no que tem a fazer pela obra do conjunto. Na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutores diversos. No entanto, o transformador não serve de fio, nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Tudo é importante, desde o transformador, convertendo energia na condução do fio, até chegar na lâmpada para exercer a luz. Cada um tem a sua finalidade. No corpo humano não é diferente, Emmanuel nos diz. Embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, os olhos, os ouvidos, pés e mãos, ou seja, o sangue leva o nutriente o mesmo para cada ilha, os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos, mas então cada órgão desenvolve obrigações diferentes para o todo. Entendendo isso, Emmanuel nos conclama: realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe. E cada um sabe qual que é a tarefa que cabe no dia a dia, né? Cada um sabe. Então, realiza tão bem quanto possível, e nós lembrarmos que realizar tão bem quanto possível é realizar com alegria. Então, realize tão bem quanto possível a tarefa que te cabe. E nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ou seja, nunca ache que a sua tarefa ela é apagada, que você não é visualizado. Não, cada um tem sua tarefa. Aos olhos de Deus, nós somos observados, né? E quando nós estamos realizando a tarefa que nos cabe, isso é luz que nós acendemos e que brilha em nós, embora nós não possamos observar, né? E aí, Emmanuel ainda conclui, ainda mesmo para os mais exímios dos astronautas, a viagem no firmamento, ela começa, sabe como? Ela principia com um passo no chão. Com um passo no chão do mundo. E o mais soberbo Jequitibá da floresta começou na semente humilde. Então, urge desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, porque são dessas tarefas bases que o espírito alça voos para o infinito do seu progresso evolutivo. Então, que nós cumpramos as nossas tarefas diárias com a alegria do dever cumprido, né? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer sobre isso, sobre os conselhos de Emmanuel. Se não, vamos continuar. Então, tá aí, né? Os conselhos de Alexandre para nós. Os conselhos de Alexandre para nós. Então, urge estimar o trabalho antes do repouso, urge aceitar o dever sem exigências, urge desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Antes de vós inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, né? A gente tende a fazer um comércio com as forças invisíveis e comércio. Ô, meu pai, estou precisando tanto disso, mas se o senhor me der isso, eu prometo que eu vou fazer isso, né? Fazer um comércio de troca, né? Como se existisse essa possibilidade. Furtar-se ao encantamento temporário, à obsessão sutil e perversa, né? Coletivamente,
não somos duas taças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração. Isso é interessante, né? Essa parte aqui é interessante demais. O que ele está falando? Não existe dois exércitos, os exércitos de encarnados e os exércitos de desencarnados. Somos todos uma grande família. A única diferença que vale é a vibração. Por quê? Porque quando estamos encarnados, nós estamos numa vibração tão densa que nos permite a materialidade do corpo. Quando nós estamos desencarnados, a vibração do espírito é outra, né? A vibração, como nós comentamos, toda molécula tem seu estado vibracional. Então, a única diferença entre nós é o estado vibracional da nossa composição, quando espírito e quando encarnado. Mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Mas quase sempre unidos, né? Por quê? Porque nós ainda, em alguns momentos, nós desviamos dessa intenção de redenção final. O que é essa intenção de redenção final, gente? É a intenção de nosso melhoramento. Redenção é isso. Nós melhorarmos, nós deixarmos de fazermos agressivos à lei divina e sermos espíritos melhores, né? Então, quase sempre unidos nessa tarefa, porque algumas das vezes nós desviamos dessa intenção de luz, né? Dessa intenção de redenção. E aí, Alexandre nos diz: não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou, né? Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Ou seja, quando morremos, todos viramos anjinho, né? Não, não. Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, a gente já até comentou aqui, né? Não só uma vez, ele nos postula em várias partes do livro que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, né? Então, o desencarnar não é salto espiritual, é continuidade. Se você quer saber o que te espera após a morte, olhe para dentro de você e observa que ser você é. É a continuidade, né? Então, por isso que agora é a hora de nós nos melhorarmos, né? De nós criarmos um espírito do bem, um estado vibracional plano, sereno, porque vai ser isso, né? E como as palavras, elas interferem em nossa vibração, é interessante que tem um pensamento que diz o seguinte: se você fosse nutrido pelas suas palavras, você seria alimentado ou você seria envenenado? Né? Isso, nós temos que fazer esse exercício conosco, né? Se eu fosse nutrido pelas minhas palavras, pelo que eu digo, eu seria nutrido ou envenenado? Será que eu pronuncio mais coisas construtivas ou pronuncio mais coisas que não constroem? Se não constrói, é veneno para o corpo. Se constrói, é nutriente para o meu espírito, né? Então, é isso daí, né? Não julgueis que a morte da forma santifica o ser que habitou. Nós temos que paulatinamente nos melhorarmos. Alguém quer fazer um comentário? Não, cachorro latiu. Eu só ia completar com um provérbio que diz: a boca fala do que o coração está cheio.
Exatamente. E Mateus nos diz, né, através, relatando a passagem do Cristo, né, o seu tesouro estará onde se encontra o seu coração. Né? Então, o seu tesouro está no seu coração. Então, daquilo que você guarda no coração é que você vai expressar. Então, por isso que nós temos que guardar coisas boas em nós, né? E eliminarmos, né, o que é ruim. É interessante, porque a lei divina, ela faz parte da vida. A lei divina é a que sustenta o universo, que sustenta a vida nos mínimos detalhes. Se nós observarmos o corpo é um santuário divino, não é? O corpo é um santuário divino. É o nosso presente encarnacional. A gente só encarnou devido ao presente divino, que é o corpo. O corpo, ele não acumula toxina. Não acumula. Ele excreta as toxinas, que é um processo que nós chamamos de depuração. Sem nós percebermos. Sem nós percebermos. Por isso que nós urinamos. Por exemplo, na urina sai a nossa excreta, que é, por exemplo, a ureia, que é o resultado do metabolismo nosso, metabolismo proteico, né? Produzindo ureia. E a ureia, se ela ficasse no nosso corpo, ela intoxicaria o nosso corpo. Então, esse processo de eliminação de toxinas é chamado de depuração. O corpo normalmente faz essa depuração. Nós temos que fazer conscientemente a depuração do espírito. Por quê? Por isso que nós temos a consciência, gente. Por isso que Deus nos deu a consciência. Por isso que a possibilidade de encarnar é somente quando o homem sapiens possibilitou a consciência. Teve a possibilidade da consciência, da inteligência. Porque antes disso, o espírito não encarnava. Então, quando o homem sapiens se desenvolveu a possibilidade da cognição, é que nós podemos encarnar. Por quê? Por causa disso. Porque o espírito ele é sustentado pela consciência. Então, nós devemos expurgar as nossas toxinas espirituais. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que pesa o espírito, que é alheio ao caminho do bem, né? Que é alheio ao caminho do bem. Então, não julgueis que a morte da forma santifica o ser que habitou. Nós temos que agora santificar-nos, né? Nos tornarmos melhores. Emmanuel tem um livro chamado Escrínio de Luz. O capítulo 41 desse livro é chamado À Frente da Morte, o capítulo 41. Então, vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre essa temática da morte. Ele já começa dizendo para a gente o seguinte: não ouvides que, ou seja, não se esqueças de que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Então, veja, morreu, mas continua o mesmo espírito, com suas lutas. Né? Então, não esqueça isso. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. E é interessante que fala que quando o espírito parte, né, as nossas lágrimas são gotas de fel na taça daquele espírito que partiu. As tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Então, está falando para a gente assim, da perda, né? Quando nós temos a perda de um ente querido, né? O que nós
fazemos que pode prejudicar, que são energias que nós alimentamos em quem parte de forma negativa, né? As aflições, a lágrima, a desesperação, a inércia prostrada, né? Então, está falando para a gente sobre isso daí, sobre a morte, né? E ele fala, não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem com o valor da tua renúncia e com fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho. Estão falando do seguinte: ajuda aqueles que te antecederam e já cumpriram a sua missão terrena naquele momento. Ajuda aqueles que se foram nessa grande viagem com o valor da tua renúncia às aflições, da tua renúncia às amarguras, da tua renúncia com a inércia prostrada, mas fortaleça quem foi com tua fé, sem esmorecer no trabalho. Nosso invariável caminho para o triunfo é o trabalho. Converte a dor em lição e saudade converta em consolo. Por quê? Porque de outros domínios vibratórios, ou seja, de outros planos de quem foi estar a ocupar, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, ou seja, a vibração de quem foi, quando nós estamos bem e vitoriosos, chegam aonde aqueles que partiram estão. Então chega portas adentro mesmo do teu mundo interior, Emmanuel nos diz. Aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida. Estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade, né? Então, o conselho de Emmanuel para a gente, quando Alexandre nos diz, não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou, está lembrando para a gente, porque aquele que parte continua o mesmo espírito, mas se continua o mesmo espírito, os laços de afeição continuam os mesmos. E se continuam os mesmos laços de afeição, tem memória vibracional. Então, o que eu sinto aqui com relação àquele que foi, vibracionalmente chega lá. Então, que eu passe, então, a conduzir os meus sentimentos em sentimentos superiores, para que chegue lá essas emanações positivas, que eu converta a minha inércia da prostração, ou seja, daquela dor que me desanima, que eu converta isso em trabalho profícuo, que chega essa vibração maravilhosa àqueles que se foram. Então, a morte não muda o estado vibracional, ela mantém o estado vibracional. Então, que nós continuemos a cultivar o nosso bom estado vibracional para que nós possamos levá-lo para quando nós partirmos. Ok? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer sobre a partida, sobre os que foram e sobre os nossos sentimentos que nós nutrimos àqueles que se foram, né? Sei que muitos aqui todos aqui, né, têm vínculos de afeto com vários que já partiram.
E se nós conseguimos ter essa percepção dessa importância do bom sentimento àqueles que se foram. Eu vou dar um exemplo, já que ninguém fala, né? Ninguém fala. A Bernadette ia falar, Bernadette? Pode abrir o som. Pode abrir. Tem que abrir o som, porque o seu som está desligado. Não, eu acho que ela está sem som. Está sem som, porque não está aparecendo. Não, está desligado mesmo. Fala, Bernadette. Ela está sem som. Você clicou no microfone aí, Bernadette? Clicou. Não está aparecendo o ícone, ó. Não está aparecendo. Ela está sem som, sem microfone. Mas, de qualquer forma, eu vou falando aqui. Se caso você conseguir, você pode abrir seu som, tá? Pode falar, Guto. É interessante isso que foi colocado agora, porque muita gente acha que quando se desencarna, vira anjinho, vai para o céu, acaba os pecados, acaba tudo, né? E estamos constatando que você desencarna com o mesmo status que você estava aqui na Terra, com uma diferença. Lá provavelmente você vai ter muito mais auxílio para fazer as suas reformas do que você estava aqui no tiroteio, aqui embaixo, né? Perdido, né? Os laços que você tinha com os teus queridos que desencarnaram provavelmente serão fortalecidos, porque sabe que eles estão lá há mais tempo que você que está chegando agora. Eles têm muita coisa para esclarecer para a gente também, né? E aceitar, né? Então, foi bom ter falado isso para desmistificar essa ideia que morreu, acabou os problemas, né? Muitas pessoas optam por um suicídio porque não aguenta mais a vida aqui, acha que vai chegar lá em cima, acabou o sofrimento. Ela não sabe o que espera por ela, né? É interessante. É sempre bom a gente tocar nesse assunto para a gente cada vez mais procurar fazer a reforma íntima da gente aqui na Terra, porque é isso que a gente vai levar com a gente na nossa bagagem. É o bem que a gente faz, é o amor que a gente dá, tá? É o crescimento espiritual que a gente consegue elevar através dos nossos estudos. A gente não vai levar outra coisa, tá? O Guto tocou num ponto aí importante, né? Nós lembrarmos essa conexão aí, e toda agressão que nós cometemos contra nós mesmos, né? É um distúrbio espiritual que a gente leva para o além-túmulo. Por isso que o suicida, né? Ele comete um crime contra o patrimônio divino que é a vida, né? Mas não só os suicidas diretos, os suicidas indiretos também. E aí, de suicida indireto, a gente lembra André Luiz, né? André Luiz, na sua primeira obra, ele mostra que quando ele chegou ao nosso lar, quando ele está conversando com um médico espiritual, né? E é esse médico espiritual que mostra para ele que ele foi um suicida indireto, explicando para ele, mostrando, ó, André, quando você, né, se entregava ao cigarro, quando você se entregava à bebida, quando você se entregava ao estresse não controlado, o estresse descontrolado do dia a dia. Então, André Luiz, ele teve um rompimento, né? Rompimento intestinal em função desse acúmulo de coisas que ele contrariava, que ele trazia para ele mesmo. Por isso que ele é chamado de suicida indireto. Então, todo agravo que nós fazemos contra nós estamos fazendo contra a obra divina de Deus em nós. Então, nós estamos lesionando o nosso perispírito.
E aí eu dou um exemplo de um outro livro que nós estudamos, o livro Entre a Terra e o Céu, né? Foi o segundo livro, foi o primeiro livro que a gente estudou, acho que a gente começou com Entre a Terra e o Céu, para depois passar para o nosso lar, a gente fez uma inversão. Mas, de qualquer forma, o livro Entre a Terra e o Céu conta a história de Júlio, que era um enfermeiro da época da Guerra do Paraguai, né? Que ele vai e comete suicídio. Ele teve uma desilusão amorosa, ele é traído, e aí ele comete o suicídio, primeira tentativa de suicídio tomando veneno corrosivo. O veneno corrói a cavidade oral dele toda, e ele fica muito tempo na enfermaria, se tratando, e é recuperado. Não bastasse isso, quando ele se recupera, quando eles descuidam dele, ele vai e se joga no rio e morre afogado. Suicídio, tentativa dupla, né? E quando ele vai para o plano espiritual, ele leva no perispírito a agressão daquele ácido corrosivo que ele tomou, né? No perispírito da região da traqueia, da laringe, né? Toda corroída vibracionalmente, né? Não é quimicamente, é vibração. Ué, Marco, o perispírito, ele tem traqueia, ele tem laringe? Tem. Por quê? Aquele perispírito de seres relacionados à Terra. Por quê? Porque nós, encarnados nessa Terra de mundo de provas e expiações, nós estamos tão presos à materialidade que o nosso perispírito ele toma forma humana. Então, quando nós desencarnamos, a forma permanece. Então, permanece o estômago, o fígado. Tanto é que André Luiz, né, no livro Nosso Lar, mostra lá que ele está com uma úlcera violenta. Tanto é que Lísias tem que fazer uma sessão espiritual nele para curar aquela úlcera. Por quê? Vibracional. É úlcera vibracional na região vibracional que era do estômago dele. Então, são desequilíbrios vibracionais. Aí a gente pergunta, Cristo tem estômago? Cristo tem rim? Não. Porque Cristo não está materializado. Ele já virou luz há muito tempo. Tanto é que os espíritos superiores, a forma é de luz, nos dias do livro dos espíritos. Então, quando o espírito caminha para a superioridade, ele vai desapegando do materialismo dele. Mas nós não. Nós estamos muito apegados ao materialismo. Então, nosso perispírito ainda guarda todas as formas humanas vibracionais. Então, Júlio, ele levou para a espiritualidade essa lesão. E quando ele encarna, na dádiva da encarnação dele, após esse suicídio, ele vem como criança, com uma criança com essa região, da região da laringe e da faringe muito sensível. E aí, o que acontece? Ele vai adquirir a CRUP, ou difteria, né? Com bacilo difterico, que envolve essa região, devido ao que? A fraqueza que ele teve pelo suicídio dele. E a criança vai e desencarna, devido a essa infecção. Mas por quê? Devido àquilo que ele contraiu na vida anterior, distúrbio naquela região. Então, isso que o Guto está falando, né? O que nós fazemos contra nós mesmos, nós carregamos as lesões para o além-túmulo, né? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Me desculpe os mais românticos, tá? Então, vamos pensar duas vezes, né? Antes de a gente falar que fulano que desencarnou virou uma estrelinha no céu. Verdade. Mas é isso daí, né? E tanto é que quem estava no Congresso Espírita de Natal, na palestra do Haroldo Dutra, ele estava até comentando sobre isso, né? Falando da extremunção, né? Da pessoa, quando está desencarnando, chama o padre para dar extremunção. O padre pergunta, meu filho, você se arrepende? Não
adianta se arrepender, dizer que se arrependeu. Não adianta. Tem que fazer uma conversão interna. Uma conversão interna enquanto vivo, né? Enquanto vivo. O que vai acontecer é o seguinte: na hora que você desencarna, né? O seu real arrependimento, não só de palavra, não, me arrependo, não. O seu real, porque André Luiz foi assim. André Luiz, ele vai, desencarna, fica 8 anos perambulando na região umbralínica devido a essa vida conturbada dele. Só depois de 8 anos que ele adquire a real consciência do arrependimento e faz aquela oração fervorosa que abre as portas para a aproximação da espiritualidade para ele ser resgatado, né? Então, é isso daí. O real arrependimento mesmo. E aí, vamos só continuar aqui para a gente finalizar. Então, não julguei que a morte da forma santifique o ser que habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Ou seja, se eu sou um rebelde aqui, eu vou continuar o mesmo rebelde, somente trocando de residência. E aí nós lembramos o seguinte, que Allan Kardec, no segundo livro, que é o livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, ele nos diz que os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do seu invólucro corpóreo. Simplesmente isso. Deixou o corpo, mas o espírito continua o mesmo, né? Nós levamos tudo para o além-túmulo. Ok? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer a esse respeito. Pois não, Liana. Seja muito bem-vindo, Liana. Só um acréscimo aí em relação a tudo isso que foi colocado, quando o Guto disse aí virar estrelinha, né? Também aquela forma popular que se diz tanto por aí, morreu, descansou. Como se depois não acontecesse nada mais e a partir dali é só tranquilidade, né? Só era esse acréscimo, hein? Muito bem lembrado, né? Passou para o outro lado, eita, aí que vai começar o trabalho mesmo, trabalho pesado. Não sabe nada, inocente. Não é sono eterno, não, porque não vai dormir, não, vai ficar bem acordado trabalhando. Fica bem acordado, trabalhando, vai ter sua hora de repouso, né? Vai ter sua hora de repouso, porque o próprio livro nosso lá fala lá da importância da hora de repouso lá no nosso lar. Mas vai ter seu horário de trabalho lá para poder se melhorar, né? Para poder se melhorar e ganhar seus bônus horas, né? Ganhar seus bônus horas. Pois tá, pessoal. Então, algum comentário a mais? Se não, convido a quem tiver no coração aí para poder fazer a prece final. Vamos lá. Malu, você está com o som ligado, acho que é você mesmo, a prece final. Estou com o som ligado, eu faço a prece final, sim. Pois é. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade desse estudo de hoje, que foi assim, muito bom, né? Como sempre. E trazer para nós, né, todos esses ensinamentos. O dia a dia, orar e vigiar é muito importante. E vamos fazer a nossa prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Malu, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.